Hoje é sexta-feira, 27 de novembro, o Panorama está começando e na edição de hoje você vai ver, no Giro de Notícias, a arrecadação de outubro da Receita Federal aponta recuperação da economia. O governo federal investirá em projetos de inclusão digital. Polícia Civil de Minas produz vídeo para explicar diferença entre racismo e injúria racial. Veja também o NEC na NUC, 15 anos de influência positiva na educação do Vale do Mucuri. Inclusão, modelos quebram estereótipos e se tornam referência na moda. No nosso quadro sobre o mundo animal, vamos falar sobre a função das formigas no planeta. E hoje é dia de agenda cultural. Confira as estreias programadas para o mês de dezembro. Fique ligado, o Panorama está no ar. No mês de outubro, a Receita Federal arrecadou mais de 153 bilhões, um aumento de quase 10% em relação ao mesmo mês de 2019. A comparação mostra de maneira mais concreta uma recuperação na economia que foi impactada pela crise causada com a pandemia da Covid-19. Há resultados bons em vários dos impostos arrecadados, tanto imposto de renda, quanto IPI, quanto a arrecadação da Previdência, tiveram excelente desempenho e mostram, então, a retomada dos empregos e a retomada do crescimento da economia. 400 milhões é o valor que será investido, conforme anúncio do governo federal, em projetos de inclusão digital para levar a internet às áreas mais remotas do Brasil. Esses recursos do Puntel proporcionarão à sociedade brasileira conhecimento, riqueza e melhoria da qualidade de vida. A gente elencou duas prioridades. Primeira, usar esses 200 milhões de reais para dar acesso à conexão de internet para cerca de 800 mil pessoas. E a segunda, usar esses recursos também para toda a cadeia de telecom e inovação, nesse sentido, aqui no Brasil, para a indústria brasileira. Nós vamos trabalhar juntos e juntos a gente vai poder mudar a realidade desse país, especialmente para aquelas pessoas que estão nas regiões mais difíceis. Vai ajudar a melhorar a nossa inclusão digital, mas eu queria que a gente também pudesse nos somar para que a gente possa, no ano que vem, termos ainda no primeiro semestre esse leilão do 5G, que a gente vai entrar 2022 atacando pontos importantes e que a gente vai realmente fazer diferença ao mundo. Você sabe qual é a diferença entre racismo e injúria racial? A Polícia Civil de Minas Gerais preparou um vídeo esclarecendo esta dúvida. A delegada Juliana Flávia Borges falou sobre cada crime. Entenda as implicações. Os dois são tipificados no nosso mundo jurídico em diferentes diplomas. A injúria racial, que é um crime voltado contra a honra, está previsto no Código Penal, no artigo 140, e prevê uma pena de 1 a 3 anos mais multa. Já o racismo está previsto numa lei especial, que é a Lei 7.716, de 1989, e lá ela define quais são os crimes considerados de racismo. Esse crime de racismo, ele atinge uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça, ao contrário da injúria racial. O crime de racismo é inafiançável e imprescritível. É importante analisar porque geralmente há sempre confusões entre esses dois crimes. A injúria racial está nitidamente ligada à honra de uma pessoa, quando, por exemplo, você xinga alguém usando a expressão macaco, referindo-se à raça negra. Isso é uma injúria racial. Já o crime de racismo é quando você impede uma pessoa de, por exemplo, acessar um emprego público em razão da sua cor. E aí nós temos essas duas diferenciações, lembrando que os dois são crimes, no entanto, tem essas diferenças jurídicas. A lei que prevê o racismo, existe uma variação de pena a depender do crime ocorrido. Então lá nós temos vários artigos que fazem uma previsão de vários crimes e aí nós temos várias penas. Por exemplo, negar ou obstar emprego em empresa privada é uma pena de reclusão de 2 a 5 anos.
Outro exemplo, recusar ou impedir acesso a estabelecimento comercial, negando-se a servir, atender ou receber cliente ou comprador. Reclusão de 1 a 3 anos. Esta semana é dedicada às comemorações relacionadas ao doador de sangue voluntário. A data nos chama a atenção para a importância de ser um doador, especialmente durante a pandemia da Covid-19, em que estão sendo registradas baixas nos bancos de sangue em todo o Brasil. Segundo a assessoria de comunicação do Hemominas, no momento, os estoques dos tipos positivos estão com queda de 54%, enquanto os tipos negativos registram 33% de queda. Doar sangue é muito importante, principalmente neste período de pandemia em que muitas pessoas ficaram com receio. O Hemominas tomou todas as precauções e medidas necessárias para que o doador fique seguro. Uma doação de sangue pode ajudar a salvar a vida de 4 pessoas. E é muito fácil fazer. Basta agendar no site do Hemominas ou então do MGAPP. Vamos salvar vidas. O Centro Universitário de Caratinga completa em 2020 15 anos de atuação na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. A instituição vem realizando ao longo do tempo um importante trabalho educacional na região, contribuindo de maneira significativa para o seu desenvolvimento. O campus do UNEC em Nanuque, seguindo os princípios da instituição, é comprometido com a promoção do desenvolvimento educacional e social do município. Através da produção e socialização de conhecimento, o UNEC tornou Nanuque uma referência em educação superior, interferindo de forma positiva na qualidade de vida da região. Nós contamos com 2 unidades aqui no campus do UNEC de Nanuque, onde nós temos 7 laboratórios especializados, uma biblioteca com ampla gama de livros, laboratórios de informática, ambientes arejados, propícios para uma educação de qualidade. E nós estamos muito tranquilos em oferecer essa estrutura de uma forma muito atenciosa à população, justamente que vai de encontro à nossa tradição, né? A UNEC já está aqui há quase 15 anos, como eu falei antes, é uma tradição, né, de uma instituição antiga, séria, comprometida com a educação, e é esse o grande diferencial hoje que nós encontramos no mercado. O campus Nanuque possui cerca de 900 alunos matriculados, além de ter formado milhares de profissionais ao longo desses anos em que a instituição está presente na cidade. Eles atuam nas mais diversas áreas do mercado, no município e em outras localidades do Vale do Mucuri. Nós sabemos que é pela educação que se desenvolve uma comunidade, que se desenvolve uma região, e aqui a região toda ela usufrui desse serviço de educação superior de qualidade. Nós recebemos alunos de vários municípios e esses alunos que se transformam em profissionais, eles atuam não só na região, né? Os alunos levam a marca UNEC no peito, como filhos da UNEC o resto da vida, para o Brasil inteiro. Isso é a satisfação de ser UNEC. 11 cursos são oferecidos atualmente no campus Nanuque. E os interessados no vestibular unificado UNEC 2021 já podem realizar suas inscrições. O processo seletivo se destina a preencher as seguintes vagas de graduações: Administração, 100 vagas. Ciências Contábeis, 100 vagas. Direito, 240 vagas. Enfermagem, 60 vagas. Engenharia Civil, 60 vagas. Engenharia Ambiental e Sanitária, 60 vagas. Educação Física, 110 vagas. Licenciatura e bacharelado. Fisioterapia, 100 vagas. Farmácia, 60 vagas. E Medicina Veterinária, 120 vagas. Todos os cursos são presenciais. Para se inscrever,
ou obter mais informações sobre o vestibular, basta acessar o site www.unec.edu.br. Resgatar a autoestima, aumentar a representatividade de pessoas com deficiência na mídia, combater preconceitos. A inclusão e a diversidade no mundo da moda têm levado muitas modelos a derrubarem barreiras e se tornarem referências nas passarelas. Já pensou em um mundo onde a moda e a fotografia são usadas como forma de inclusão? Pois é, o mundo é esse mesmo em que vivemos, repleto de coragem, superação, igualdade na diversidade, autoestima e, sim, sem dúvida, beleza. Há 1 ano e meio, a Maria Júlia de Araújo Dias, a Maju começou a desfilar. Foi nesse momento que ela foi descoberta pelo projeto Passarela. A mãe dela conta que não tinha dimensão do que iria acontecer em tão pouco tempo. A Maju se tornou referência dentro da sociedade. Eu me sinto muito feliz, da gente estar fazendo esse movimento, Minhas grandes paixões é ser modelo, fotográfico e de passarela. Foi tudo muito natural, a gente começou a gravar vídeos para as redes sociais, ela foi começando a ser chamada para trabalhos e o feedback que a gente recebe das pessoas. Acho que é aí que está a importância. E não só outras pessoas que também usam cadeira de rodas, que se identificam com ela nesse sentido, mas pessoas também, em geral, que às vezes tem medo de fazer um voo de tirolesa, tem medo de nadar, e a Sofia acaba sendo uma inspiração nesse sentido. Eu acho que o mundo não tem padrões. Se você tem uma força de vontade, um desejo, você deve batalhar e lutar por tudo esse desejo que você quer alcançar. Eu acho que as coisas estão mudando cada vez mais e eu acredito sim que esse padrão, essa visão sobre a beleza, sobre a moda vai mudar. Sempre tem um preconceito ou outro, mas acho que isso que está dentro de mim, que é estar numa passarela, seguir esse meu sonho, é muito mais forte. Eu e minha Ju, nós somos muito alegres e a gente tem uma alegria nas passarelas e uma entrega para o público muito forte. Se você deseja fazer algo, eu acho que não tem barreira que te impeça a fazer alguma coisa. Agora a gente até quando grava um vídeo dela, ela está começando a falar no começo: olha, eu uso as minhas redes sociais para incentivar as pessoas a serem felizes, a buscarem seus sonhos. Então eu acho que ela é uma inspiração. E agora, um recadinho muito importante que prova que a beleza é para todos. Eu falar para esses pais
para não deixarem de investir nos seus filhos, porque eles são capazes. Eu acho que a sacada é descobrir aquilo que eles gostam de fazer e investir nisso, sabe? Minha filha é um presente de Deus. Agora vamos falar do mundo animal. Elas são bem pequenas, mas capazes de suportar 100 vezes o peso do próprio corpo. Podem ser encontradas em praticamente todo o planeta. E apesar de muitas vezes incomodar, elas são fundamentais para o equilíbrio natural. Hoje vamos falar sobre a importância e algumas curiosidades sobre as formigas. Acompanhe. Estima-se que existam mais de 15 mil espécies de formigas, das quais 8 mil espécies aproximadamente já foram descritas. Destas, 3 mil espécies foram catalogadas para as regiões neotropicais, das quais 1.015 espécies já foram encontradas aqui no Brasil. As formigas estão entre os organismos que mais consomem biomassa, em particular nas plantações agrícolas e nas florestas tropicais. Uma rainha do gênero Atta, por exemplo, ela tem a capacidade, pode viver até 25 anos em condições ótimas para a sua sobrevivência, contribuindo assim para o aumento contínuo da população desses insetos, e nos trazendo alguns danos econômicos, mas também trazendo alguns benefícios para os sistemas ecológicos, contribuindo para o equilíbrio do ecossistema. Dentre as formigas cortadeiras, existem 2 gêneros que se destacam muito, o gênero Atta e o gênero Acromyrmex. O gênero Atta compreende aí as formigas saúva, já a Acromyrmex compreende aí as formigas quenquens. Esses 2 gêneros são muito comuns aí no nosso dia a dia. A diferença de uma espécie para outra, são que as saúva elas possuem 3 pares de espinhos nas costas, enquanto as quenquens possuem 4 pares de espinhos. Já as colônias das saúvas são bem maiores e mais visíveis. O formigueiro ele é mais fácil de ser identificado devido ao fato de ter um acúmulo de terra sobre o solo, caracterizando assim a presença do gênero Atta no local. Já as formigas quenquens do gênero Acromyrmex, é muito comum o formigueiro delas serem compostos ali por restos de folha, de pau, de matéria orgânica. Essa é uma das características que a gente consegue identificar aonde elas estão alojadas ali. Outra característica são as panelas de fungo. As panelas da saúva, por exemplo, elas são bastante profundas, podendo atingir aí até 6 metros de profundidade, enquanto a panela de fungo da quenquem elas já são mais rasas, em torno aí de 1 metro a 1,5 metros de profundidade. As formigas elas têm uma imagem muito negativa aos nossos olhos, porque nos causam danos econômicos diretos. As formigas, elas são as formigas cortadeiras, são os insetos que mais causam danos à agricultura, causam danos e prejuízos aí de milhões por ano. Um salveiro adulto, por exemplo, ele pode chegar a um número de 10 milhões de indivíduos por formigueiro. É muita coisa. Um reflorestamento, por exemplo, aí um formigueiro, ele consome por ano em torno de 1.000 quilos de biomassa. Isso compreende aí em torno de 86 árvores de eucalipto adulta por ano. Então, qualquer empreendimento agrícola, qualquer plantio que você vai fazer, se não for feito um controle desses animais, desses insetos, os prejuízos eles serão evidentes, eles serão certeiros. Então, todo empreendimento que se for fazer, é importante fazer o controle da população desses insetos. A formiga ela tem uma importância imensa para o solo, porque ela remove as camadas do solo, ela traz nutrientes das camadas mais profundas para as partes mais superiores e vice-versa.
A formiga promove uma abertura de galerias no solo, favorecendo a aeração, a circulação de ar ali para as raízes das plantas, além de contribuir para uma melhor infiltração da água da chuva. Pelo fato de ter essas galerias, as águas penetram no solo e atingem profundidade que normalmente não atingiria, né? Então tem esse benefício também que é executado, né, na natureza pelas formigas. Uma outra função interessante também é elas ajudarem na polinização. É claro que muitas vezes elas cortam essas flores, mas também fazem a polinização, mesmo sem querer, pelo fato dos grãos de pólen agarrarem nos seus corpos e elas estarem circulando pelas flores, promovendo aí uma variabilidade genética, né? Além também de dispersar sementes, né? Elas pegam as sementes e levam para os formigueiros, enterram elas lá, garantindo o quê? A perpetuação da espécie, a dispersão desse vegetal num ambiente geográfico, né? Isso, de certa forma, acaba contribuindo também. E as formigas, elas mantêm muitas vezes uma relação amistosa com as plantas, apesar de cortarem as plantas, né? As plantas oferecem alimento, oferecem abrigo e muitas vezes exalam, né, um odor característico, né, atraindo as formigas. Muitas vezes quando essas plantas estão sofrendo algum ataque, né, de algum inseto sugador, por exemplo, um percevejo, elas exalam um feromônio que vai atrair a formiga para ajudar a combater esse inseto que está causando uma injúria na planta. Então, assim, tudo tem os dois lados, né, o lado positivo e o lado negativo. Penso que nós temos que ter uma visão aberta para isso, né? Desde o momento que ela está nos causando um dano econômico, merecidamente aí um olhar mais cauteloso, né, para tentar controlar a população desses insetos. Chegou a hora de saber como está a previsão do tempo para o final de semana em Caratinga e região. Fim de semana deve ser chuvoso na região. Amanhã em Caratinga, as nuvens começam a aumentar na parte da manhã, com chuva no período da tarde. A mínima é 16 e a máxima de 32 graus. No domingo, em Bom Jesus do Galho, a previsão é de tempo nublado de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é 17 e a máxima de 31 graus. Na segunda-feira, em Vargem Alegre, aumento de nuvens de manhã, com chuva à tarde e à noite. A temperatura pode variar entre 21 e 34 graus. O ano está chegando ao fim e os serviços de stream anunciam algumas novidades nos catálogos. Veja agora as estreias programadas para dezembro na agenda cultural. Confira. Para começar a entrar no clima de Natal, a Netflix divulgou que na terça-feira, dia 1º de dezembro, entra no catálogo um especial da série Filmes que Marcaram Época. Essa edição vai mostrar os bastidores de 2 longa-metragens natalinos que fizeram sucesso com o público. Um Duende em Nova York e O Estranho Mundo de Jack. Outro destaque do mês na Netflix é o documentário Amarelo, É Tudo Pra Ontem. O filme traz cenas de um show que o rapper Emicida fez no ano passado no Teatro Municipal de São Paulo. Durante o filme, ele fala sobre todo o processo criativo do projeto e aborda questões da população negra e periférica no Brasil. A produção estreia no dia 8 de dezembro. E os fãs de terror devem esperar até o dia 31 para conferir a 4ª temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. Essa é também a última parte da história da bruxa adolescente e terá 8 episódios. Sabrina é uma personagem adaptada dos quadrinhos e pertence ao mesmo universo da série Riverdale. Já no Amazon Prime Video, o mês começa com a estreia de Vingadores Ultimato. O filme foi um dos maiores sucessos de bilheteria de todos os tempos, arrecadando mais de 2 bilhões e 700 milhões de dólares no ano passado. E chega ao catálogo logo no dia 1º de dezembro. Outra produção que lotou as salas de cinema no ano passado foi o live action de Aladdin. Dirigido pelo cineasta Guy Ritchie, o filme impressiona ao trazer cenários e personagens do desenho com belos efeitos visuais. A estreia no Amazon Prime Video é no próximo dia 15.
E já que estamos falando em Disney, não podemos deixar de citar a chegada da plataforma deles ao Brasil. O Disney Plus estreou por aqui em 17 de novembro e tem um catálogo extenso, tanto em animação quanto em live action. Nele estão conteúdos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Os Simpsons e National Geographic. Uma das primeiras estreias do mês é o live action de Mulan, no próximo dia 4. Já fez muitos sacrifícios. E assim vamos encerrando o panorama de hoje. Você pode seguir conectado com as principais notícias do sábado e do domingo nas nossas redes sociais. É importante que todos sigamos nos protegendo contra o novo coronavírus, sobretudo devido ao aumento do número de casos de Covid-19. Vamos ficando por aqui. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Segunda estaremos de volta. Até lá!